Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Reino de vida e de verdade, reino que já começa aqui. Teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Nós temos no Brasil uma oração eucarística, a quinta, que é uma espécie de presente do Congresso Eucarístico de Manaus, que pereniza aquele Congresso Eucarístico celebrado nessas regiões tão remotas do Brasil, que conserva tanto da sua originalidade com a presença dos povos originais lá no norte do Brasil. E nós dizemos justamente isso naquela oração eucarística, que nós estamos aqui, construindo o vosso reino, que também é nosso. Olha, mas mais de dizer que o reino de Deus é nosso, a gente pode dizer também com o livro do Apocalipse, afirmar com São João no livro do Apocalipse, que Jesus fez de nós, para Deus o seu Pai, um reino de sacerdote. Então, majestades, graça e paz, cada um de nós participa dessa realeza de Cristo. Cada um de nós é este reino de Cristo. Santo Ambrósio de Milão, ele dizia, nós somos regnum, nós somos o reino. O reino de Deus é cada um e cada um de nós. Há um escritor antigo, Orígenes, ele dizia que o reino de Deus é Cristo mesmo, que Cristo é o próprio reino de Deus. Auto Basileia Suceu. Isso tem uma fama grande dentro dos estudos da teologia. Então, se Jesus é o reino de Deus e no batismo você e eu fomos incorporados a ele, ou seja, nós fomos incorporados ao reino, é por isso que quando uma criança é batizada, depois que ela sai do batismo, o padre unge a cabeça da criança com o óleo do crisma, lembrando que aquela criança se tornou sacerdote, se tornou profeta e se tornou rei. A palavra Cristo significa justamente isso, ungido. E nós nos tornamos pelo nosso batismo cristãos, ou seja, participamos da unção de Cristo. Mas com que foi que Cristo foi ungido? A primeira coisa que a gente deve dizer é que, fisicamente falando, o Cristo não foi ungido, como, por exemplo, foi ungido o rei Davi como rei, e antes dele ainda Saul. Cristo não foi ungido como foram ungidos os profetas Elias, Eliseu, que derramaram óleo na cabeça deles para que eles se tornassem profetas. Jesus não foi ungido como foi ungido Arão como sacerdote e os seus filhos. O salmista diz que é aquele óleo bonito, uma beleza da fraternidade dos irmãos, como óleo que desce pela cabeça e vai descendo pela túnica de Arão até chegar à sua orla. Jesus, ele mesmo diz que ele foi ungido por Deus, o seu Pai, na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 16, ele diz: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, ele me ungiu e me consagrou. Ele foi ungido e ele foi consagrado pelo Espírito Santo. Essa é a unção de Jesus. Ele é Messias. Messias é a palavra em aramaico, em hebraico, para dizer o ungido, que foi traduzido em grego por Cristo, que dá cristão também na nossa língua portuguesa. Portanto, nós recebemos esta unção de Jesus nosso Senhor. A segunda carta aos Coríntios diz que nós devemos espalhar nesse mundo, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando o bispo, na sua diocese, na quinta-feira santa ou numa data próxima, ele consagra o óleo do crisma para fazer os crismas na sua diocese, para ordenar os padres e ungir as mãos deles no dia que eles são ordenados padres, para ungir a cabeça de um outro bispo quando ele ordena um bispo, ou para ungir os altares das nossas igrejas, para ungir as colunas das igrejas que são consagradas, para ungir a cabeça de cada criança que é batizada, para ungir a fronte de cada cristão que é confirmado naquele óleo, que é um óleo de oliveira,
O bispo derrama o bálsamo, um perfume, e mistura naquele óleo, né? Vai misturando para que fique um óleo perfumado. O óleo fica perfumado, o perfume entranha aquele óleo para dizer que eu e você, que somos ungidos com este óleo, você que foi ungido na sua cabeça no dia do seu batismo, na sua testa no dia da sua crisma, eu que as minhas mãos foram ungidas no dia da minha ordenação sacerdotal, que a gente deve espalhar o bom perfume de Cristo. E esse perfume de Cristo é o perfume do Evangelho. Muito bem, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, mas teve também uma unção concreta, material, que Jesus recebeu. Ele não foi ungido por um sacerdote, ele não foi ungido por um profeta, ele foi ungido por uma mulher. Lembra que no capítulo 12 do livro do evangelista São João fala da unção de Betânia, que essa mulher entra, quebra um perfume, um vaso de alabastro com um perfume caríssimo. Judas ficou irritado porque a mulher estava gastando tanto dinheiro com aquele unguento, que aquilo podia ser dado tudo de esmola para os pobres. E Jesus disse: olha, os pobres vocês vão ter sempre no meio de vocês, para eles se lembrarem da palavra do Deuteronômio, que continua: abre, portanto, a tua mão, o teu coração, para o teu irmão mais pobre. Então Jesus disse que eles teriam os pobres e que aquela mulher estava preparando o seu corpo, ungindo o seu corpo já para a sua morte. Mas tem um detalhe muito interessante, é que diz que a casa, oikos, casa, ficou cheia do perfume. Oikos, daí a gente vê, né? A gente falou tanto disso outras vezes, daqui vem a palavra economia, ecologia, ecumenismo. Oikos é uma palavra também para mostrar e falar do mundo. Oikumene significa todo mundo habitado, ou significa que o mundo é como uma espécie de casa onde todos habitam em comum. Portanto, que o mundo precisa ficar cheio deste perfume. E Jesus falava que ela estava preparando seu corpo para a morte, ou seja, os cristãos e as cristãs devemos anunciar essa unção de Jesus, esse perfume de Jesus, que é o perfume não simplesmente de um cheiro de morte, mas de uma morte vencida pela ressurreição. E é disso que fala esse domingo. Todo domingo nos fala disso, que Jesus é Senhor. Ele é Senhor, que Ele venceu a morte, que Ele venceu a cruz, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu todo tipo de intriga. Pois bem, esse último domingo do ano, o 34º domingo do ano, nós celebramos como a festa de Cristo, Rei do Universo. Essa festa é uma festa antiga, ela passou a ser celebrada nessa data, o último domingo do ano litúrgico, depois da reforma do Concílio Vaticano II. Esse concílio que aconteceu aí na segunda metade, começou na primeira metade da década de 60, concluindo no início, ali, finalizando essa primeira metade da década de 60, e os seus frutos foram chegando até nós, até os dias de hoje. São João Paulo II dizia que foi a forma que o Espírito Santo encontrou para preparar a igreja para esse novo milênio. Em 1970, portanto, há 51 anos, começou a ser utilizado o novo missal que nós temos agora, chamado Missal de Paulo VI, e com toda a reforma litúrgica, a reforma do calendário, etc. Aquela festa que antes era celebrada desde 1925, quando o Papa Pio XI a instituiu, era chamada Festa de Cristo Rei, era celebrada no mês de outubro. É por isso que tem muitas paróquias pelo Brasil afora que celebra, por exemplo, a Festa do Coração de Jesus no mês de outubro, como resquício ainda desse tempo em que se celebrava a festa de Cristo Rei naquela data. E era uma data em que a chamada ação católica renovava todos os seus compromissos de que Cristo fosse o Rei do coração de todas as pessoas. Porque ainda se vivia o resquício de, por exemplo, muitas monarquias presentes no mundo, mas o mundo estava vivendo também um grande perigo, um perigo de certas anarquias. E a gente achar que não precisa de poder, de estruturas que organizam a sociedade. Mas tinha um outro perigo quando o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei. Estava nascendo, estava crescendo, se expandindo o chamado nacionalsocialismo. Estava crescendo com muita força o comunismo. Estava crescendo com muita força o fascismo. Começava ali, incipiente, ganhando força. Ou seja, estavam crescendo todas as formas de
totalitarismo do poder humano, achando que poderia ser dono de todas as coisas, controlar toda a vida do ser humano, o totalitarismo. Assim era o princípio do fascismo de Benito Mussolini, o nacionalsocialismo de Hitler, que nós sabemos como todos esses sistemas terminaram. Mas qual era a questão deles? É que eles queriam implantar na cabeça das pessoas uma grande utopia, um grande sonho, o totalitarismo, né? Total. Ou seja, o que é que eles queriam dizer e apresentavam para as pessoas? É que a gente pode construir o paraíso aqui na Terra, que o ser humano tudo pode controlar tudo. Então, eles controlavam por meio da propaganda, e para isso não tinha resistência de mentir, até que uma coisa se parecesse que era a verdade. E achando que os seres humanos podiam realmente tudo, controlar tudo, por meio de experimentos cruéis, como nós sabemos que aconteceram nos campos de concentração, a propaganda, a lavagem cerebral que acontecia nas pessoas, elegendo a cada dia um inimigo e falando mal dele. Olha o que aconteceu com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, com os judeus, o que aconteceu com ciganos e com tantas outras pessoas que eles foram eliminando. Falamos aqui sobretudo desse aspecto do nazismo, não é, que nasceu dentro da Alemanha. Então, nesse contexto de uma sociedade que crescia com o totalitarismo, é dada a festa de Cristo Rei do Universo. Universo é uma palavra que o universo significa total, que é tudo. Quando dizemos que uma coisa é universal, significa que toca todos os lugares. Portanto, para fazer frente a esse totalitarismo que estava crescendo nessa época, o Papa chama a atenção dos cristãos e das cristãs para dizer que aquele que pode ser realmente o Senhor total de todas as coisas da vida do ser humano só pode ser um, Cristo Jesus, porque ele pagou um preço por isso, ele morreu pelo ser humano, essa criatura que foi criada também a partir dele, porque diz a Sagrada Escritura, né, que tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Agora, aí foi instituída a festa de Cristo Rei do Universo, em 1925. Depois, com a reforma litúrgica, essa festa saiu dali do domingo de outubro para ser celebrada agora no último domingo do ano litúrgico, na 34ª semana do tempo comum, que normalmente a gente está aqui dentro do mês de novembro, para já ainda no mês de dezembro começar um novo ano litúrgico. Nem sempre acontece que o ano litúrgico novo comece exatamente no mês de novembro. Alguma vez ele começa no mês de dezembro, mas normalmente o primeiro domingo do Advento é sempre também no mês de novembro. Ora, então o que é que acontece com o tempo do Advento? Advento significa que vai chegar, que vai vir. Então, o tempo do Advento é o tempo no qual a gente lembra que o reino de Deus, que já veio em Jesus, ele virá com toda a sua glória. A partir do próximo domingo, a intercessão nossa, que nós vamos mais dizer, como diziam os primeiros cristãos, Maranatá, vem Senhor Jesus. E Jesus é o próprio reino de Deus. Começamos a nossa meditação dizendo exatamente isso. A nossa prece durante todo o tempo do Advento é dizer, venha a nós o vosso reino, venha o teu reino, Senhor. Então, com a festa de hoje, a gente já começa a motivar o coração da gente para saber quem é aquele que nós estamos dizendo para vir. Que reino é esse que nós estamos querendo que venha? E que reino é esse? Nós já dissemos no início da nossa meditação, esse reino é Jesus mesmo, e nós já dissemos também que esse reino é você, que esse reino sou eu, na medida em que nós deixamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, que nós realizamos aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? A vontade de Deus é uma só, a nossa santificação. E com o que é que nós nos santificamos? Somos chamados por Jesus Cristo, somos chamados por Deus para em Jesus Cristo sermos santos e imaculados no amor. A santidade, portanto, é viver no dia a dia o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vontade de Deus. E nesse sentido, o que é que acontece? A gente vive o que é o grande ser nosso, filha e filho de Deus. Porque nessa oração na qual nós dizemos todos os dias, venha a nós o vosso reino, nós começamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus.
Portanto, a vinda do reino de Deus acontece quando a gente se sente irmão. Ora, o que era que acontecia naquelas teorias, nessas ideologias totalitaristas? Tinha sempre alguém que a gente elegia como o inimigo e a gente elegia como aquele que devemos destruir. E assim foram destruídos ciganos, assim foram destruídos pessoas que tinham problemas mentais e físicos, nas câmaras de gás e tudo mais. O totalitarismo elimina aquilo que é diferente, elimina aquilo que incomoda, elimina aquele que incomoda, se esquecendo dentro de cada um de nós reside essa raiz. Nós somos irmãos. E quando alguém elimina um irmão, olha o que Caim faz com Abel, ele elimina a possibilidade de viver a fraternidade, de saber que a diferença pode ser incluída, que a diferença pode ser confrontada, que a diferença pode ser bem-vinda, que para eu existir eu não preciso eliminar você, eu não preciso falar mal de você, eu não preciso fazer uma propaganda contra você, eu não preciso isolar você, fazer de conta que você não existe. Não, eu posso dar a você a possibilidade de você existir, dizer, você é meu irmão. Você me completa, você faz que eu seja mais feliz, a sua presença faz diferença na minha vida. Minha irmã, meu irmão, como esse reino de Jesus precisa crescer, como essa festa de hoje é muito atual, como nós temos necessidade de celebrá-la. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 18, versículos de 36 a 37. O evangelho tem vários gêneros literários, né? Por exemplo, se a gente pega o Sermão da Montanha, a gente vê uma beleza de poesia. Tem a parte narrativa, né, das coisas que aconteceram. E digamos assim, que hoje o que a gente tem no evangelho é o chamado BO. É o BO, o boletim de ocorrência, são as atas e as atas do interrogatório de Jesus a Pilatos. De Pilatos a Jesus. Isso também ficou registrado na Bíblia. Como foi que aconteceu? Como foi o interrogatório que Pilatos fez com Jesus? É o confronto de Jesus com a força militar, com a força do Império Romano. É o procurador dos romanos que está ali agora interrogando Jesus. Você sabe, né? Um interrogatório não é coisa muito fácil. A pessoa está ali, faz uma pergunta daqui, faz uma outra pergunta dali, para pegar a pessoa em contradição. A pessoa está ali, Jesus já tinha sido chicoteado, Jesus já tinha sido levado de um lado para o outro, a polícia ali em cima dele, a tensão de Jesus já estava grande antes. Lucas diz que ele tinha chegado a suar sangue, o estresse tinha chegado a esse ponto. Então está ali Jesus, esse homem estressado. Ora, a gente sabe que quando uma pessoa está no interrogatório, sob um interrogatório, depois de ter sido tanto estressada, depois de ter sido flagelada, você tira da boca dessa pessoa o que você quer, até porque a confusão na cabeça da pessoa já pode ser grande demais, e a única coisa que a pessoa quer, a única coisa que a pessoa deseja é que aquilo acabe logo, não se está se importando mais com nada, quer se ver livre. Mas Jesus foi senhor de si até o último momento. O relatório nos mostra isso. A conversa de Jesus é uma conversa com princípio, meio e fim, e ele continua sempre senhor dele mesmo. O Evangelho de João assim nos diz. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe. Porque era assim, Jesus ficou naquele vai e vem. Pilatos falava com o povo, entrava, falava com Jesus, imaginando o que podia se passar na cabeça, não é, de qualquer pessoa dentro do interrogatório. O interrogador sai, volta, você não sabe o que é que poderia acontecer. Então é todo um estresse ali jogado em cima de Jesus. Quando ele agora chama Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Tu és o rei dos judeus? Uma coisa que a gente deveria lembrar é que, para Israel, o título de rei era um título que desde o início estava reservado para Deus. Quando o povo de Israel sente inveja das nações vizinhas, aí vai pedir ao profeta que nós queremos um rei. E Deus diz para Samuel, olha, não fica triste com isso não, porque na verdade, rejeitando a você como profeta, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando o meu reinado. Não é uma coisa boa a gente ser rejeitada não, fazer a experiência de ser rejeitado é uma coisa muito ruim. E Deus fez essa experiência de ser rejeitado pelo seu povo.
ele que tinha tirado o povo do Egito, no meio de Moisés, né? Tinha introduzido esse povo na terra prometida, agora ele é rejeitado. Aquele que tinha introduzido uma nova mentalidade na cabeça das pessoas, né? Aquela semente que ele trouxe, não é? E joga no coração dos seres humanos, agora esse Deus é rejeitado, é colocado de lado, é descartado. Eles querem um rei como todos os outros povos. E Deus, e através do profeta Alex, fez: olha, vocês tomem cuidado, porque um rei aqui só vai ser prejuízo para vocês. Eles vão pegar os filhos de vocês para levar para a guerra, vão cobrar impostos, vão querer casar com as filhas de vocês, sem o devido respeito. E mais o povo diz: não, nós queremos ser iguais aos outros. Ou seja, é um povo que perdeu a sua originalidade, quer viver como cópia. E esse é o grande problema nosso como cristãs e cristãos, quando a gente esquece que nós somos o reino de Deus, que o reino de Deus já está dentro de nós. É que nós queremos ficar copiando os outros, porque a grama da casa do vizinho parece estar sempre mais verdinha do que na casa da gente, né? Ou então a gente fica pensando que a gente é melhor do que todos os outros, que a gente só tem qualidade, que a gente não tem defeito, e não vê que no meio do gramado da gente está nascendo um mato estranho, que a gente deveria ir lá e arrancar aquele mato. Então são os dois perigos que a gente tem de rejeitar essa vocação da gente, ou exacerbar, pensando que nós somos os únicos e que não tem ninguém melhor do que a gente, porque nós somos os tais. Isso não corresponde com a realidade, porque nós temos muitas fragilidades e é preciso olhar para elas e enfrentá-las. Ou então a gente quer pura e simplesmente copiar todos os outros. Então esse foi o drama difícil de Israel para acolher a sua originalidade, que eles tiveram muita dificuldade de enfrentar. Aqui agora então Jesus ouve essa pergunta da parte de Pilatos, se ele era rei. Então Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? O teu povo, teus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Minha amiga, meu amigo, esse entregar é uma palavra que, pela língua latina, veio como traditio, que é a entrega, a transmissão. Quando a gente diz fulano entregou fulano, aí tem um sentido negativo, né? De entregar alguém no sentido, como a gente diz, né? de dedurar, de apontar, de fazer alguma coisa negativa. Mas existe uma coisa também positiva dessa entrega, quando a gente transmite a fé. O reino de Deus chegou em mim, chegou em você, porque alguém transmitiu para nós a fé. Porque alguém transmitiu para nós aquela velhinha acesa e a gente agarrou e a conservou e está trazendo para o interior do mundo, levando para o coração da nossa vida. Assim, o povo de Israel também, eles foram transmitindo ao mundo esse reino, esta mentalidade de Deus. Mas chega um momento em que eles fazem isso de uma forma negativa. Entram na entrega negativa, porque não conseguiram viver a vocação deles de iluminar todos os povos, de entregar a luz de Deus para todos. Fazem agora de uma forma negativa, entregando Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Aí Jesus, quando escutou essa resposta de Pilatos, não é? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Eis qual é o reinado de Jesus, é o reinado da verdade. Você lembra que eu disse no início, né, do totalitarismo que estava crescendo na época em que o Papa Pio XI institui a festa de Cristo Rei. E como o totalitarismo vive da mentira, e como o totalitarismo vive da não verdade. O reino de Deus é esse reino da verdade. Jesus diz: vocês vão conhecer uma verdade que liberta. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele poderia parecer tudo, menos um rei. Ele era alguém vilipendiado, ele era alguém que estava sendo zombado. Mas ele não perdeu a sua dignidade.
Ele não perdeu a consciência de quem é que ele era. Sim, ele era rei, mas ele não era o rei de acordo com a mentalidade deste mundo. Ele não era o rei segundo as nossas medidas. Hoje queremos, portanto, pedir a Jesus, que é rei, essa graça de sabermos estar no mundo conscientes da nossa vocação, conscientes do nosso papel, conscientes daquilo que a gente deve e pode fazer, mas sem nos deixarmos condicionar pelo mundo à nossa volta. Ser rei à medida de Cristo, ao modo de Cristo. Onde é que Jesus reina? Ele vai reinar a partir da sua cruz. O que é a cruz? A cruz significa o atestado de que Jesus cometeu o crime de lesa majestade. Ele foi condenado como um criminoso. Não é que Jesus morreu porque deu uma febre, não é que Jesus morreu por uma infecção, não é que Jesus morreu em algum acidente caminhando pelas estradas da Palestina. Ele morreu não debaixo de uma pedra esmagada em uma construção. Ele morreu porque aqueles que eram a autoridade do seu povo sentiam que ele incomodava. É aquilo que a gente diz: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Viemos para incomodar. Essa é a presença do reino de Deus. É o reino que incomoda as trevas, é o reino que, trazendo a luz, faz com que as trevas se sintam numa posição de verdadeiro incômodo, de não se sentir bem. Minha amiga, meu amigo, peçamos a Jesus essa graça de estarmos presentes no mundo, trazendo essa luz de Deus, sem medo das trevas, conscientes daquilo que nós devemos fazer, sabendo que o reino de Deus não se confunde com nenhuma estrutura de poder desse mundo. É um reino que é como um fermento no meio da massa, escondido ele age. É como aquele perfume do bálsamo misturado no óleo, transforma o seu cheiro, transforma a sua fragrância, e por onde passar pode inundar o mundo dessa presença, do cheiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim a gente viva esse dia de hoje. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço a algumas pessoas que estão aqui acompanhando essa nossa live: a Vani Brito, aí em Santo Antônio de Jesus, a Genilza Lisboa, a Avelina Cris, ao Padre Edson Nascimento, né, coordenador da pastoral da nossa Diocese de Amargosa, a Lica Mascarenhas, a Lilia Davi Luna, Josimário, Rita Lombardi, Railda Pereira, Solange Melo. Então, fiquem com Deus. É um abençoado domingo de Cristo Rei, lembrando que nós somos esse reino de Deus presente no mundo. Jesus nos fez para Deus, o seu Pai, um reino de sacerdotes. Uma feliz e santa festa de Cristo Rei do Universo. Fique com Deus. Vamos salvar aqui o Egenilson aí em Cruz das Almas, isso mesmo. Um abraço grande para vocês, um feliz domingo. Vou salvar essa live aqui, mais tarde a gente vê como fazer chegar nos nossos outros canais do YouTube, Facebook, etc. Fiquem com Deus.